Olá, bom dia, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos chegando mais uma vez com o nosso devocional. O tema da semana é Vencendo os Gigantes da Vida. Vencendo os Gigantes da Vida. E hoje eu quero ler 1 Samuel capítulo 17 e o versículo 26, a parte B desse versículo. Durante essa semana eu estou tratando bastante sobre esse capítulo 17, que fala sobre Davi. Eu quero ler hoje o que está escrito. Está escrito assim, parte B do texto. Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa foi a pergunta que Davi fez, quando ele viu aquele gigante, quando ele viu a Golias. E hoje eu quero falar algo aqui muito importante para a sua vida. Quero falar sobre direção de Deus versus ação. Direção de Deus versus ação. Davi tem uma direção vinda de Deus para enfrentar a Golias. Eu acho muito interessante essa sensibilidade que Davi tinha para ter o discernimento de Deus em como agir segundo a vontade do Senhor. Como agir segundo a vontade do Senhor. E isso aqui é de extrema importância para você vencer o gigante. Não é apenas enfrentar o gigante, é como agir, como vencer de fato esse gigante. A sensibilidade de receber uma direção de Deus para enfrentar o gigante. Eu acho muito importante você ficar atento para essa direção de Deus, para essa sensibilidade em ouvir e ter discernimento de Deus em como você pode agir diante desse gigante. Porque Deus sempre vai esclarecer para você o que você deve fazer antes de enfrentar o gigante. Deus vai mostrar para você a estratégia certa de como enfrentar o gigante. Eu acho interessante na vida de Davi é que Davi ele não se abaixou, ele não se abaixou no lugar onde ele estava e simplesmente ajuntou 5 pedras do chão e colocou no seu alforje de pastor. Não, a Bíblia diz que Davi ele vai ao ribeiro, ele vai ao ribeiro. Davi sai em direção à fonte das águas do ribeiro para escolher pedras, ali 5 pedras, para enfrentar a Golias. A direção de Deus te leva ao lugar certo, para agir de forma certa contra o gigante. Perceba que ele foi ao ribeiro de águas e escolhe pedras lisas para enfrentar a Golias. Não foi qualquer pedra, certo? Ele não pegou qualquer pedra onde ele estava e colocou no seu alforje. Não, foram pedras escolhidas, certo? Não foi qualquer pedra, ele não se abaixou ali. Vou pegar essas pedras aqui, vou colocar e vou lá lutar contra o gigante. Não, ele foi ao ribeiro, ele foi no lugar certo. E interessante até o número, Ele pega 5 pedras, Significa o quê, pastor? Significa, pelo menos é assim que eu imagino, Que Davi na sua mente, certo? Ele escolhe 5, porque ele teria ali 5 opções de lançar contra o Golias a pedra para vencê-lo e jogar ele por terra. É o mesmo que ele estivesse dizendo, eu tenho 5 tentativas, pelo menos 5 tentativas, para jogar o gigante Golias por terra e para vencê-lo. Tal como é importante enfrentar o gigante, é importante saber quais alternativas você tem e quantas alternativas você tem. Vou repetir. Tal como é importante enfrentar o seu gigante, é importante saber quais alternativas você tem e quantas você tem. Davi tinha a direção de Deus na sua vida e ao mesmo tempo ele agia para enfrentar o gigante, certo? Ele começou a enfrentar o gigante desde o momento em que ele viu
o gigante. A partir daí, ele vai debaixo de uma direção de Deus e você vai perceber que Davi em todo o tempo estava agindo até chegar o momento de fato de enfrentar o gigante. Deus direcionou aquela pedra. É assim que eu creio. Deus direcionou aquela pedra que Davi lançou, mas não escolheu as pedras para Davi. Não foi. Deus não pegou, foi lá e escolheu a pedra. Não. Deus direcionou a pedra para acertar a testa de Golias, mas Deus não lançou a pedra. Quem lançou a pedra foi Davi. Assim como Davi escolheu, assim também Davi lançou. Sabe, gente, o que você precisa entender, é que Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma estratégia, mas a responsabilidade de lançar a pedra, ela é sua. A responsabilidade de escolher a melhor alternativa para enfrentar esse gigante é a sua. Deus nunca vai tirar a tua capacidade humana de pensar, de orar, de refletir, de analisar, de ver a possibilidade, de escolher as possibilidades, de estar na direção do Senhor. Deus nunca vai tirar isso de você. Isso aí está com você e vai permanecer em você. Agora, direcionar, ir no sobrenatural, isso aí tudo é de Deus. Não se preocupe. Deus vai fazer a sua parte. O que você precisa entender é que para vencer o gigante, você precisa enfrentá-lo, mas não é enfrentar de qualquer forma. Está preparado, está preparada com as alternativas na mão. Davi tinha 5 alternativas de lançar a pedra para acertar no lugar estratégico, que era na testa daquele gigante. Todavia, a história nos diz, nos mostra que bastou uma única pedra pela direção de Deus, lançada pela direção de Deus, lançada pelo poder de Deus, ela vai e acerta diretamente na testa daquele gigante e ele caiu. A direção da pedra foi por Deus, mas Deus não tirou de forma alguma a habilidade de Davi. Não podemos jamais excluir isso. Jamais podemos excluir a estratégia que Davi tinha de enfrentar aquele gigante, de escolher as 5 pedras no lugar certo. Aonde ele estava, ele não simplesmente abaixou, pegou a pedra ali, qualquer pedra, não. Ele escolheu, louvado seja o nome do Senhor. Ele se preparou, certo? Ele foi dar o seu melhor, ele foi buscar o seu melhor, a melhor alternativa. E não vai ser só uma não, vou levar 5, porque se não der certo com um, dá certo com outra. Se não der certo com outra, dá certo com essa outra. É isso que Deus está falando com você hoje. Você já está entendendo o que Deus está falando. Que o Senhor, essa é a minha oração nesta manhã para a sua vida, que o Senhor te mostre pelo menos 5 maneiras de você enfrentar esse gigante e que seja necessário apenas uma maneira para derrubá-lo, matá-lo em nome do Senhor Deus dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Ore com o pastor agora. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra nessa manhã. Senhor, a direção é tua, Senhor, mas a ação é nossa. A direção sempre vem de ti, Senhor, mas a ação é nossa. Não podemos, Senhor, receber a tua direção e simplesmente ficar paralisado, simplesmente não agir. Mas não podemos agir de qualquer forma. Não é pelo impulso humano, não é pela razão humana, é pela uma direção vinda de ti, Senhor. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe. Querendo Deus, amanhã nós estamos de volta.